Olá, alunos do ensino médio, professores e pais que assistem às nossas aulas de matemática aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula de hoje é equação da reta através do determinante. Muito bem, não se esqueça que essa aula é gravada, então, a qualquer momento que você quiser rever uma explicação ou um slide, pare o vídeo, retorne e depois dá um play e continua para ver o final da aula. Vamos então começar? Vamos então, primeiro, pensar em como encontrar a equação de uma reta que passa por dois pontos. Então, imagine que eu tenho a reta R, que está aqui em azul, e eu tenho dois pontos. O ponto A com coordenadas XA, YA. E tenho um ponto B com coordenadas XB, YB. Observe que eu coloquei a abscissa desses pontos em verde, que é o XA e XB, e coloquei a ordenada desses pontos em vermelho, que é o YA e o YB. Tudo tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Nós vamos calcular o determinante de ordem 3, formado por esses dois pontos A e B e por um ponto genérico P, X, Y. Aí você fala, mas tem que ter? Tem, porque toda equação da reta tem duas variáveis, o Y e o X, ok? Então, esse ponto genérico é necessário. Lembrando que o determinante será igual a zero, porque esses três pontos estarão alinhados, porque é a equação de uma reta. Então, tem que estar alinhados. Muito bem. Então, observe como será feito isso. Aqui eu tenho os pontos A com abscissa XA ordenada YA. O ponto B com abscissa XB e ordenada YB. E lembrando que a gente tem um ponto genérico x, y. Como fica o nosso determinante? O nosso determinante, na primeira coluna, ficará os valores de x do ponto A, do ponto B e x do ponto genérico. Segunda coluna, ficará o YA, o YB e o Y do ponto genérico. E na terceira coluna, apenas números 1. Muito bem. Vou utilizar a regra de Sarros para resolver este determinante. Para isso, o que eu faço? Repito a primeira e a segunda colunas. Então, vou calcular a diagonal principal através de multiplicações. Então, observe. Seguindo a primeira linha amarela à esquerda. XA, YB, 1. XA, YB, 1. Seguindo a segunda linha amarela no meio. YA, 1x. E a terceira linha amarela, que está à direita. 1xb, y. Então, este cálculo nos dará uma soma aonde vai sobrar a letra x e vai sobrar a letra y. Agora, eu vou pensar na diagonal secundária. Diagonal secundária é a linha em azul claro. Então, observe a primeira linha da esquerda. Vou multiplicar os números. 1, YB e x. Segunda linha azul, que é a do meio. Eu vou ter XA, 1 e Y. E a última linha, que é a da direita, YA, XB e 1. Na diagonal secundária, também sobrará uma letra X e uma letra Y. Na sequência, eu tenho que obter uma subtração da equação que sobrou da diagonal principal e da diagonal secundária. E igualo a zero, porque estes três pontos estão alinhados.
Na sequência, organizo a equação da reta R no formato AX mais BY mais C igual a zero. Isso significa que eu vou ter um valor junto com x, que na realidade pode até dar zero, depende, né? Ou qualquer número positivo ou negativo. Um valor com y, também o mesmo caso. Depois um termo independente, que também pode ser zero. E isso tudo igual a zero. É claro que se eu tiver ou x ou y igual a zero, eu vou ter casos particulares desta reta. Será que vocês entenderam? Está muito difícil? Bom, então vamos fazer um exemplo que você vai ver. Não está tão difícil assim. Determine a equação da reta T, que passa pelos pontos D e F. Primeira coisa que eu vou fazer é encontrar as coordenadas de D e de F. Então, vem comigo. D, valor da abscissa 1, valor da ordenada 3. F, valor da abscissa 4, valor da ordenada 6. Lembre que eu tenho que pensar no ponto genérico PXY. Vamos, então, montar o nosso determinante? Então, eu vou ter primeiro os valores de x, 1, 4 e x. Agora, os valores de y, 3, 6 e y. Depois, a coluna composta por números 1. Agora, eu vou usar a regra de Sarros. Então, vou repetir a primeira e a segunda colunas. 1, 4 e x, 3, 6 e y. Vou começar pensando na diagonal principal. Então, vou começar pensando aqui. 1 vezes 6 vezes 1, mais 3 vezes 1 vezes x, mais 1 vezes 4 vezes y. Muito bem, posso organizar algumas coisas nela. Por exemplo, 1 vezes 6 vezes 1, 6. Mais 3 vezes 1 vezes x, 3x. E mais 1 vezes 4 vezes y, 4y. Perfeito, não dá para fazer mais nada, vou para a diagonal secundária. Então, eu vou pensar ao contrário, daqui. 1 vezes 6 vezes x, mais 1 vezes 1 vezes y, mais 3 vezes 4 vezes 1. Muito bem. Também posso organizar algumas coisas. 1 vezes 6 vezes x, 6x. Mais 1 vezes 1 vezes y, y, não precisa colocar o 1. Mais 3 vezes 4 vezes 1, 12. Muito bem. Agora, eu tenho que fazer a continha dp menos ds. Muito bem. dp, e não posso esquecer que isso vai dar zero, né? Porque o determinante tem que ser igualado a zero, porque os 3 pontos estão alinhados. dp, 6 mais 3x mais 4y, menos, vou abrir parênteses para não ter problema de errar o sinal. 6x mais y mais 12 igual a zero. Agora, muito bem, eu vou passar aqui para mostrar para vocês como foi feito o joguinho de sinal. Menos, na multiplicação, menos, multiplicando o sinal positivo, é menos, que é esse. Menos, operando com mais, menos. E menos, operando com mais, menos novamente. Então, vou pegar primeiro os valores de x. Mais 3x menos 6x. Tenho 3, devo 6, pago, continuo devendo 3. Vou pensar em y. 4y menos y. Tenho 4, devo 1, pago, fico com 3. E nos termos independentes, 6 e menos 12. Tenho 6, devo 12, pago e fico devendo 6. Portanto, a equação
T da reta que passa pelos pontos D e F é menos 3x mais 3y menos 6 igual a 0. É difícil? É trabalhoso, né? Mas não é tão difícil assim, não é mesmo, pessoal? Vocês já estão no ensino médio. Então, agora é o momento das atividades. Então, eu vou ler para vocês as atividades. Preste bastante atenção. Vamos lá. Encontre a equação da reta R que passa pelos pontos H, menos 2, e G, 3 e 3. E atividade 2, determina a equação da reta U que passa pelos pontos A e B. Não esqueça que aqui você tem que primeiro montar as coordenadas de A e de B. Nos dois casos, não esqueça do ponto genérico P, x, y. Agora é o momento de você parar este vídeo, resolver essas duas atividades e, quando você terminar, dá um play e venha conferir as respostas. Até daqui a pouco. Voltamos para ver as respostas, conferindo as minhas e as suas. Tenho certeza que vai estar igualzinho. Então, vamos lá para a atividade número 1. Na atividade número 1, tenho que lembrar que existe aquele ponto genérico P de xy. Vamos montar? O determinante, primeiro os valores de x. Menos 2, 3 e x. Agora y. Menos 2, 3 e y. E a última coluna formada por números 1. Aplicando a regra de Sarros, eu vou repetir a primeira e a segunda colunas. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo, né? Não esqueça que isso vai ter que dar 0, porque é o alinhamento de 3 pontos. Então, calculando a diagonal principal, esta. Então, menos 2 vezes 3 vezes 1. Mais menos 2 vezes 1 vezes x, mais 1 vezes 3 vezes y. Portanto, a nossa diagonal principal será do menos 2 vezes 3 vezes 1, menos 6. Aqui, operação com sinal diferente, menos 2 vezes 1 vezes x, 2x. E mais 3y. Vou pensar agora na diagonal secundária. Então, ao inverso, né, pessoal? Indo para a esquerda. 1 vezes 3 vezes x. Mais menos 2 vezes 1 vezes y. Mais menos 2 vezes 3 vezes 1. Também podemos organizar as multiplicações. Nessa primeira parcela, 3x, sinais opostos na multiplicação, menos 2y, sinais opostos na multiplicação, menos 2 vezes 3 vezes 6, 1. Agora, nós temos que fazer diagonal principal menos diagonal secundária igual a 0. Então, eu vou mostrar aqui na resolução da atividade. Observe. Então, substituímos o valor da diagonal principal menos, entre parênteses, a diagonal secundária. Trocamos os sinais e organizamos os termos semelhantes. Isso significa que a nossa reta R tem a equação menos 5x mais 5y igual a 0. Porque o termo independente eu tinha menos 6 e mais 6. Tranquilos? Então, vamos para a atividade 2. Muito bem. Na atividade 2, vou começar colocando as coordenadas de cada ponto. Ponto A, abscissa menos 3, ordenada 5. Ponto B, abscissa 1, ordenada 2. Vamos montar o determinante? Não esqueça do ponto genérico P, xy. Primeiro, os valores de x. Menos 3, 1 e x. Y, 5, 2 e y. Terceira coluna, 1. Usando a regra de Sarros, vou repetir a primeira e a segunda colunas. Vamos
Agora, para os cálculos. Observem, diagonal principal, menos 3 vezes 2 vezes 1, 5 vezes 1 vezes x e 1 vezes 1 vezes y. Encontramos a diagonal principal. Diagonal secundária, 1 vezes 2 vezes x, menos 3 vezes 1 vezes y, 5 vezes 1 vezes 1. Encontramos a diagonal secundária. Sabemos que esta diferença tem que ser igual a zero, porque estamos falando de alinhamento entre 3 pontos. Efetuamos, então, a subtração. Trocamos os sinais com bastante cuidado, unimos os termos semelhantes. Então, nós vamos encontrar que a reta U é 3x mais 4y menos 11 igual a zero. Acertou? Tá com dúvida? Se você tiver com dúvida, você agora vai procurar o seu professor lá na sua escola, ou então você pode rever esse nosso vídeo, ok? A gente se encontra numa próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau!